tarde, presidente, vereadora Mary, vereadora Aline, demais vereadores, público que nos assiste nas redes sociais e o público aqui da galeria, turma do sindicato, que veio acompanhar essa votação. Vereador Cidade, todo projeto, ele pode ser modificado a qualquer tempo. E muitos projetos precisam ser modificados porque às vezes se aprova e se tem a certeza de que não é o ideal. Esse governo atual, ele não vai mandar um projeto que venha converger com a Lei 12.317 de 2010, que diz que as assistentes sociais têm que trabalhar no cargo de 30 horas. E quando se definiu essa lei, se definiu porque o cargo executado pelas assistentes sociais é um cargo muito denso, é um cargo enfim, que precisa de muito trabalho, literalmente, e por isso essa conclusão de que 30 horas é o ideal para as assistentes sociais, e é o que elas vêm fazendo essa discussão desde 2012, se eu não me engano, mais ou menos isso, né? Então, o ideal é reduzir sem perda salarial. Ponto. Agora, o fato é que esse governo volta a falar, não vai modificar, não vai mandar para nós um projeto, porque eles alegam, conforme a Procuradoria, a vereadora Mary, que é inconstitucional, porque quem passou nos 40 horas não pode reduzir para 30 horas, e daí encaminharam esse, que foi uma demanda discutida na Assembleia Geral e que foi incluída na database. Eu acho que esse projeto aqui, que é facultativo, ele tem alguns problemas dentro da ideia dele. Então, ele é para reduzir a carga horária de 40 para 30 com redução salarial. Eles incluíram também aquela nossa emenda que diz que o servidor que quiser voltar, aquele que reduziu e quiser voltar para 40 horas, em conformidade com aquilo que, naquela discussão que ele vai fazer com a secretaria, ele consegue voltar, porque ele tem que conseguir voltar. Agora, aquele servidor que não quer reduzir, ele continua com 40 horas. Volto a frisar, não é o projeto ideal. Mas esse é um tipo de projeto igual quando vem a data base para cá, que o governo dá um aumento de 2%, e a gente sabe que o aumento tem que ser de 7%, mas a gente não tem como votar contrário, porque o aumento que veio foi de 2%, não veio de 7% como a gente queria. Então o projeto ele não é o projeto que nós gostaríamos, mas é o projeto que possibilita para aquelas assistentes sociais que querem reduzir, e tem algumas que querem reduzir porque de fato estão estranguladas de serviço, porque é um serviço muito pesado, inclusive deveriam ter colocado esse projeto também para valer para a Secretaria de Saúde, porque tem assistente social ali que tem que atender todos os postos e não aguenta mais. Só que também deveriam ter colocado nesse projeto, e daí sim eu digo que talvez seja até um tiro no pé em razão da estratégia disso aqui, deveriam ter colocado as psicólogas juntos, como também tem poucas, mas as psicopedagogas, e se eu não me engano tem uma ou duas professoras de educação física que fazem um trabalho juntamente com as assistentes sociais, que hoje é 40 horas, que vão reduzir para 30, aquelas que reduzirem. Esse trabalho também é o mesmo trabalho que elas fazem em conjunto, lá no Serviço de Fortalecimento e Vínculos, no Serviço de Convivência com o Idoso, que tem lá o professor de Educação Física. Então, isso deveria fazer parte também desse projeto. Para essas profissionais, para essas técnicas da psicologia e algumas outras mais que quisessem reduzir, que pudessem reduzir também. Isso a gente comentou aqui algumas vezes, e o Poder Executivo poderia ter feito dentro desse projeto da redução de carga horária com redução salarial. E, inclusive, uma outra coisa que, conversando com as profissionais, por exemplo, aquela que tem 30 horas, o projeto poderia fazer o inverso, porque a gente tem coordenadora de creche que é 30 horas efetiva. Só que a coordenadora teria que ficar 40 horas, porque ela 30 horas e tem servidoras que está 40 horas. E daí tinha que ter essa possibilidade também, para as coordenações ter poder fazer essa modificação para mais horas, e se fizesse mais horas, automaticamente vai ganhar por fazer mais horas. Porque uma coordenação é a coordenação. É que nem uma diretora de escola, é a primeira a entrar e a última a sair. A coordenação de um CRAS também funciona desse jeito. Então, como as profissionais que trabalham lá no CRAS, no CREAS, nos próprios abrigos,
independente de ser assistentes sociais, mas as psicólogas também, como é um trabalho que é um trabalho em conjunto, o projeto deveria conter também para essas profissionais. Eu sei que depois a vereadora Mary vai vir aqui até explicar por que a prefeitura mudou o texto do projeto, em razão de que englobava toda a secretaria e algumas outras secretarias também acabaram reivindicando que pudessem fazer essas modificações, mas os serviços técnicos, esses de psicólogos, psicopedagogas, junto com as assistentes sociais, poderiam estar aqui. Então, quando eu falo que todo o projeto ele pode ser modificado a qualquer momento, se o Poder Executivo, que deve estar nos assistindo, quiser modificar isso aqui para também dar essa possibilidade, mesmo que talvez uma ou duas queiram fazer essa redução, mas que deem essa possibilidade também. Porque o serviço lá na Secretaria da Assistência Social está bastante pesado, bastante difícil. A gente sabe que a gente precisa de mais psicólogas, a gente precisa de mais assistentes sociais, e não é por razão da diminuição de 10 horas, de 40 para 30, que o serviço vai deixar de manter a sua qualidade. Muitas vezes amplia ainda mais a qualidade, porque aquela servidora consegue trabalhar de uma maneira muito mais, com muito mais garantias, com questões psicológicas mais descarregadas, porque 40 horas para aquela função lá que elas fazem é bastante pesado. Então, vereador Cidade, não é o ideal. O ideal, o que elas gostariam é que a lei federal fosse aplicada, mas o governo atual não vai fazer isso. E se ele não faz isso, o que chega para nós é a realidade posta aqui. Então, por isso que eu vou votar favorável. Peço para que o vereador repense e votar favorável também. E daí vamos lutar para, quem sabe, num próximo governo a gente consiga fazer essa modificação, como em alguns outros municípios já aconteceram. Porque nesse não vai acontecer. E também para que as psicólogas e essas outras profissionais que eu falei também possam estar aqui. Porque, volto a frisar, elas fazem um trabalho conjunto com as assistentes sociais. E também, se quiserem reduzir, merecem merecem que isso possa acontecer também. É isso. Obrigado, e o voto vai ser favorável em razão de que é isso que nós temos posto aqui.